Mais uma vez, graça e paz a todos. Eu estou muito feliz com o Senhor Jesus, de estar com vocês. O Senhor tem nos chamado essas reuniões de o encontro com o Espírito Santo. Eu estou muito empolgado pela revelação a qual Deus trará pela sua palavra. No nosso último encontro, nós aprendemos sobre o arrependimento. Foi uma revelação tremenda da parte de Deus e com certeza, não sei você como eu, me impactou tremendamente, não apenas para fins de conhecimento, mas me trouxe uma revelação de prática. Porque o arrependimento sem mudança, ele apenas é um remorso. Enquanto todo mundo está preparado para o metaverso, Deus, desde o início de todas as coisas, já nos preparou a buscar o metaverso dele, que é o reino dele e toda a sua justiça. Hoje nós vamos estar falando de algo poderoso, uma revelação da parte de Deus, e vejo que muitos, infelizmente, têm perecido por não conhecerem sobre a graça de Deus. Muito nós falamos sobre a graça, e a maioria das nossas saudações nós usamos graça e paz, outras vezes dizemos a paz. Assim eu gosto sempre de usar a palavra, o termo ecologia. Se perguntar o que é ecologia, todo mundo diz que sabe o que é ecologia, mas quando pede a definição do que é ecologia, poucos sabem o que é ecologia. Então nós vemos sempre falando graça, 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 graça. E aqui nessa igreja nós já tivemos a oportunidade de fazer a ministração paz, que do hebraico é shalom, nos dá a ideia de um ser completo, e no grego é irene. Mas eu quero começar essa ministração sempre o que o apóstolo faz, o apóstolo Paulo, as suas cartas. Os apóstolos. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. É uma saudação de início e uma saudação sempre de final, na maioria das epístolas, que são as cartas. Diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Você vai ver isso em várias cartas. Encontrei a Timóteo capítulo 2, capítulo 1, encontrei também no livro na epístola de João, aparece uma terceira palavra. Paulo e o apóstolo João dizem graça, vírgula, misericórdia, vírgula, paz. Você percebeu que sempre, toda e qualquer saudação, a maioria delas, se não na sua totalidade, sempre apresenta a palavra graça? Jamais a paz, ela vem à frente da graça. A graça sempre vem antes da palavra paz. E o Espírito Santo me chamou a atenção disso. Por que que a graça sempre vem antes da palavra paz? Você já perguntou-se sobre isso? Ou você é daqueles que fazem sem saber o que está fazendo? Porque uma coisa eu tenho aprendido, em Oséias capítulo 4, versículo 6, a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. O diabo não destrói o povo de Deus. Mas Deus diz em Oséias capítulo 4, verso 6, que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. É o que eu sempre digo. Deus sempre tem falado, o Espírito Santo, aos nossos corações. Quem não tem o temor de usar o nome de Jesus, usa o nome de Jesus em qualquer brincadeira. No dia da sua necessidade, não vai ter habilidade de usar o nome de Jesus. Porque alguém que não leva a sério, não tem o temor, o amor, o temor do Senhor no coração, ele jamais tem o conhecimento de operar no nome de Jesus. Aleluia! É um termo, louvado seja o nome do Senhor, louvado em hebraico, e o nome Yahvé. Quem não tem o temor do Senhor em usar a palavra aleluia, ele jamais terá a essência
de saber adorar, porque Deus é espírito, e os que o adorem devem o adorar em espírito e em verdade. E a maioria de nós saudamos com a graça, saudamos a paz, sem ter conhecimento do que representa. A paz nós já abordamos aqui. A paz nada mais é do que o sentido de um ser completo. Quando eu digo a paz do Senhor, significa o Senhor lhe faça completo sem qualquer necessidade. Mas por que a graça vem antes? Se a paz significa que Deus supre toda a sua necessidade, você é alguém que não tem falta de nada, por isso que se diz a paz, porque quem tem dívida não tem paz. Quem tem enfermidade não tem paz. Quem tem problema de relacionamento não tem paz. Quem tem algum tipo de frustração ou falta de perdão, ele não tem paz. Mas quando nós temos suprido todas estas coisas, por isso que a tradução Irene Shalom é o sentido, é paz, porque quando você é completo, você não tem necessidade de nada, o estado do seu espírito é de tranquilidade. Isso gera uma paz, gera uma segurança. Mas por que a graça? Porque se a paz representa Deus nos dando, nos fazendo ser completo, a paz e a misericórdia, ela só se torna uma realidade por meio da graça de Deus. Diga comigo, a misericórdia e a paz estão presentes graças à graça de Deus. Eu quero trazer uma definição do que é a graça. Eu vi um comentário sobre o doutor em grego. Ele diz que duas palavras é quase impossível se definir, ter uma definição. Charis, que é a graça no grego, e ágape, que é o amor de Deus. Ele disse assim que é quase impossível se definir o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus. Não existe definição, o que se existe é exemplo de como isso pode ser real nas nossas vidas. E graças, charis, em grego, significa favor, habilidades e poder recebidos de forma bondosa, misericordiosa, ou seja, de forma imerecida da parte de Deus. Por isso que muitos definem graça como favor imerecido da parte de Deus. Eu quero levá-los à leitura de Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 9. A maioria da tradução que eu vou estar usando aqui é a versão ampliada, é uma versão americana, e a NVI, a nova versão internacional. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 9. E dentro desse versículo eu vou dando explicação dentro deles. Mas Deus, sendo rico, Efésios capítulo 2, versículo 4 a 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, essa palavra misericórdia é a palavra grega eleus. Eleus, ela é exercida por uma autoridade que exerça bondade e boa vontade em ajudar o miserável. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela só é presente na vida de alguém. O que é misericórdia? É alguém que tem autoridade para exercer o favor sobre a vida de alguém. Até que a gente não saiba quem é a autoridade, jamais nós teremos misericórdia. Por isso que eu digo, quem não tem consciência do nome do Senhor Jesus, porque Senhor Jesus fala que todo aquele que invocar o nome de Jesus, do Senhor Jesus, será salvo. Senhor, nós aprendemos do grego é Kyrios. Kyrios significa que é o Senhor absoluto, aquele que tem domínio sobre todas as coisas.
Só vai ser salvo quem reconhecer Jesus como Senhor. E a misericórdia só pode ser exercida por alguém que tem autoridade. Você sabe por que muitos cristãos não vivem, as pessoas do mundo não vivem a misericórdia de Deus de forma ampla? Por não reconhecer que Ele é Senhor. Por não reconhecer. E a gente sabe que o reconhecimento, ele não é apenas verbal. Porque São Tiago fala que a fé, ela sem obras, ela é o quê? Morta. Se a tua fé, se você diz que é sua fé, você não apenas vai verbalizar, mas isso vai fazer parte do seu dia a dia, da sua rotina. Aquilo que você acredita. É o que a Bíblia chama de fruto. O fruto não são as palavras que só determinam quem nós somos, mas as nossas ações ratificam o que nós dizemos. Porque até papagaio fala. Papagaio fala igual ser humano, mas ele não é um ser humano. Rico em misericórdia, ou seja, Deus é Senhor, e nós reconhecemos Ele como Senhor, e quando nós reconhecemos, sabemos que só Ele pode exercer misericórdia, ou seja, Ele pode ajudar de boa vontade, quem precisa da ajuda dEle, por causa do grande amor é a ágape, e uma das definições que nós podemos usar o ágape, o amor de Deus, é o amor exercido de forma unilateral, independente da reciprocidade do outro. É um amor que você não espera nada, simplesmente você ama. Não depende de um resultado, não depende de uma correspondência. É esse amor que a Bíblia diz que Deus tenha derramado em nossos corações pelo Espírito. É esse amor que está escrito lá, o fruto do Espírito é amor. Amar é acreditar no amor, é ter fé no amor. O amor não depende de reciprocidade. Você sabe por que muitos de nós frustramos? Porque nós não queremos exercer o amor de Deus, que é o amor ágape. Nós queremos exercer o amor fraternal, sempre queremos reciprocidade, mas todas as vezes que Deus nos chamou para amar o amor dele, que é o amor ágape, ou seja, todas as vezes que formos amar alguém, não podemos esperar um resultado. Eu amo porque eu amo, e não depende do que ele faça. Um amor que chega mais próximo disso deveria ser o conjugal, mas não é um tipo de amor que nós usamos assim, senão não haveria tantos divórcios, infelizmente até dentro das igrejas, mas é um amor de pai para filho. Não importa qual seja o filho que tenha, se é um doutor ou infelizmente descaminhou para a marginalidade, o pai jamais ou a mãe jamais vai perder o amor pelo seu filho. Se ele está sendo um grande médico, em um grande hospital, ou se ele infelizmente por passos errados, ele está em um presídio de segurança máxima, o amor do pai e da mãe vai ser o mesmo. Aonde ele estiver, ele vai resgatá-lo, ele vai visitá-lo. É a medida do amor de Deus. É esse amor que Deus quer que nós exercemos. Por isso existem ministérios que vão exercer o amor em presídios. E é inadmissível esse discurso de ódio, porque não é amor de Deus derramado. Por isso que eu digo, amar é ter fé no amor de Deus. Isso é o ágape. Você ama
sem ter a expectativa de ter correspondência. Você imagina se nós comportássemos assim nos nossos relacionamentos? Nós teríamos alguma frustração? Jamais. Jamais. Porque nós saberíamos qual é o nível de amor. E esse é um amor que somente Deus pode derramar. Por isso que nós estamos aprendendo sobre graça. Porque se nós não conseguirmos operar em graça, jamais teremos condição de viver misericórdia, em paz, em amor. Porque é impossível alguém ter esse nível de amor. Um ser humano comum, ele não consegue operar. Somente o amor que vem da parte de Deus. E esse amor passa pela graça. Quantos estão comigo? Diga amém. E olha que nós estamos em Efésios capítulo 2 ainda. Eu tenho vários versículos aqui para falar sobre graça. Com que nos amou? E estando nós mortos em nossas transgressões. Essa palavra transgressões é uma palavra grega chamada parapetoma. É aqueles que desviam da verdade. Ou seja, aqueles que fazem contrário àquilo que as Escrituras nos ensinam. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Graça é caris, vamos lembrar, favor, habilidade e poder recebidos de forma bondosa, misericordiosa, de forma imerecida da parte de Deus. Vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Você vê aqui a palavra ressuscitou, ele vai de encontro com o que nós aprendemos na ministração passada, que arrependimento é uma mudança de mentalidade, e quem é arrependido é a mesma, por isso que nos fala que é o batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento, Paulo fala, tem significado de morte, sepultamento e ressurreição. Arrependido é a mesma coisa de uma pessoa morta, porque não tem volta. Arrependimento é igual uma pessoa morta, que não tem volta. E se dentro de uma ação pecaminosa houve o retorno, então não houve arrependimento. Houve um remorso. E nós aprendemos que arrependimento não fica apenas no campo da confissão. Saul, ele se suicidou. E ele confessou o pecado, mas não mudou a sua mente, não se arrependeu, continuou na prática. Judas, ele disse, pequei. Você vê, e o que aconteceu com Judas? Se suicidou. E nós estamos falando de dois homens de Deus, que foram, aliás, homens de Deus. Saul foi um homem cheio do Espírito. Judas também, ele fez sinais e prodígios. Expulsou demônios, curou enfermos. Mas todos os dois apenas ficou no campo da confissão. Confessar pecado não é perdão. Confissão é um passo muito importante, porque ninguém confessa algo que já não está quase resolvido. Geralmente quando o pecado ele não está maduro para arrependimento, a gente esconde, porque a gente tem vergonha. Mas quando nós nos arrependemos, não temos dificuldade de dizer, eu era assim, hoje já não sou mais, porque o perdão nos dá segurança, que aquilo não tem mais domínio e poder sobre nós. E juntamente com ele nos ressuscitou porque uma pessoa arrependida, ela morre para a velha vida, e com ele nos faz sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uau, nós estamos com Cristo.
Jesus é o cabeça, está lá do lado do trono de Deus, e nós somos extensão do seu corpo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus fez tudo isso para mostrar o quanto Ele é bondoso. Nada mais é um recado de Deus para nós seres humanos assim: não é pelo quanto vocês são bons, mas o quanto eu sou bom. Não é pelo quanto vocês têm habilidade, porque eu sou que dá habilidade. Em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos. A palavra salvo aqui é sozo. Sozo significa aquele que foi resgatado do perigo e da destruição. O salário do pecado é o quê? Mas o presente de Deus é o quê? O dom de Deus? É a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom, é presente de Deus, não de obras. Obras é ergon é obra de suas próprias mãos, ou seja, não é pela sua meritocracia para que ninguém se glorie. Ou seja, toda e qualquer ação de Deus, Ele sempre fará por nós por causa da sua graça. Da sua graça, e essa graça, ela sempre é nos concedida, é um presente de Deus, que nos entregou por meio de Jesus Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um, segundo a medida do dom de Cristo, segundo o presente de Cristo. A graça veio a nós. Por que no Velho Testamento falava Shalom, 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 Shalom? Porque a graça ainda não estava manifesta, que era Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? A graça, ela começa a ser presente a partir que Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então a graça, ela é um presente de Deus. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, tudo que nós merecemos era a morte. Mas Deus, de forma graciosa, por quanto Ele é bom, por quanto Ele é justo, porque Ele é o nosso Pai, Ele fez o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, nos deu a graça, o favor da parte dEle, a habilidade dEle, o poder dEle, para que nós fôssemos visitados e vivêssemos pela sua graça. E isso é um dom de Deus. Por isso que no Velho Testamento você vai ver, eu vi no Velho Testamento, quem começa a abordar sobre graça, existem pequenos trechos sobre graça. E a maioria dessas abordagens é a figura do próprio Cristo, que é Davi. A graça é um favor de Deus. É um favor que nós não merecíamos. E geralmente a gente associa a graça somente à salvação. Graça transcende a salvação. A graça, a salvação é só uma das partes. Só é uma das partes. Fala para o seu irmão, a salvação, a graça é só uma parte. A salvação é só uma parte da graça, não é toda a graça. Porque a maioria de nós usamos, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé e não de obras, para que ninguém se glorie. Você sabe por que muitas pessoas elas têm dificuldades ministeriais? Sabe por que tantas pessoas têm dificuldades nas suas vidas particulares? Sabe por que tantas pessoas têm dificuldades de viver uma vida
plena em Deus, porque não conhecem a graça. E quem não conhece a graça, não vive a graça. Você jamais vai viver aquilo que você nunca conheceu. Paulo diz aos romanos: como crerão se não há quem pregue? Como invocarão se não há quem tenha o anunciado? Ele diz: benditos são os pés dos que anunciam a paz. A graça, ela é um presente de Deus. A graça é como a vida. Não pedimos, mas ela nos foi dada por Deus. Por isso Davi considera a graça, em outras traduções fala favor, maior que a própria existência. Salmo 63, verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você sabe por que ele diz, Davi fala que a graça é maior do que a vida? Porque sem a graça de Deus, só nos está preparado a morte. Aquilo que fala em João, que o diabo vem senão roubar, matar e destruir. Porque uma vida sem graça de Deus, sem o favor de Deus, ela fica terrível. Por isso que Davi fala: porque a tua graça é melhor do que a vida. Vê o mundo como está vivendo sem a graça de Deus. Vê quantas pessoas sofrem dentro da igreja por não conhecer a graça de Deus. Uma vida sem a graça de Deus é uma vida terrível. Porque a graça, o favor de Deus, que é o canal por meio de Cristo que nos traz os favores de Deus. E vamos falar sobre isso, sobre alguns favores. Aí você entende porque Paulo diz: a minha graça te... E a gente acha que graça é a coisa terrível. Ai, é qualquer coisa. Ai, a minha graça, só pela graça de Deus. Irmão, se você soubesse dizer, você diria: só pela graça de Deus, aleluia. Nem isso nós temos consciência. Oséias 4,6: o meu povo é destruído porque lhe falta. Eu já falei isso. Como que você está, irmão? Olha, eu só estou pela graça de Deus. Como a graça fosse a pior coisa que poderia. É o resto do resto. E a graça, ela vem antes da vida. Você pode dizer amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Aleluia. A graça, o favor de Deus, a graça eu considero, como os irmãos não podem nos acompanhar, mas do meu lado esquerdo aqui eu tenho um baú na igreja. A graça é como um pacote de presentes dado por Deus para nós. É como a vida, você não pediu, mas Deus de forma bondosa lhe deu. A graça é um pacote de favores que Deus nos dá como presente, por meio de quem? De Cristo Jesus. Você imagina um presente recebido de Deus? A Bíblia diz que a graça é um presente de Deus entregue por Jesus. Você acha que o presente de Deus é ruim ou é bom? O presente de Deus é ruim ou é bom? Se Deus dissesse para você: eu vou lhe entregar um presente, o que você faria no seu rosto? Um sorriso. Porque nós amamos quando Deus levanta pessoas, nos entrega a profecia: olha, Deus tem uma bênção para você, nós saímos todo irradiante. Uau, Deus tem um presente para mim. Isso é graça.
Graça é um pacote de favores, que como a vida você não pediu, mas Deus decidiu, porque Ele é bom te dar. Olha o que Paulo diz a revelação, Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 16, mas quando Deus que separou antes de eu nascer, ele fala à igreja, Paulo fala, antes que eu nascesse, me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, já falando sobre a experiência que ele teve a caminho de Damasco, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ou seja, Paulo diz, olha, antes que eu nascesse, Deus pela sua graça me presenteou com a oportunidade de pregar o evangelho às pessoas que não eram judeus, e eu não fui atrás das pessoas para pedir a opinião delas, porque eu fui chamado e Deus me deu essa graça. E graça não significa apenas um favor, mas junto com o presente vem a habilidade de usar esse presente. Graça não é simplesmente um pacote na sua mão, mas te dá a habilidade para você usar esse presente. É a mesma coisa, uma pessoa que não sabe andar de carro, vamos colocar a graça como carro, Deus vai te dar a habilitação e vai te dar o carro. A graça é um pacote completo, Ele vai te dar o que você precisa e a habilidade de como usar isso. A Bíblia diz que Paulo pregou para toda a Ásia Menor, todo mundo conhecido naquela época da Ásia, milhões de pessoas foram alcançadas por um cara que não tinha internet, que não tinha avião, que não tinha carro, fruto da pregação deste homem, porque a ele foi dado a graça, o chamado e a habilidade para fazer isso com excelência. Aí você começa a entender a parábola dos talentos. Talentos é presentes, deu para um 5, deu para um 2, deu para um 1. Você lembra a parábola das minas? Deu para cada um 10, 5 deu algumas quantidades de minas. Aí chegou o dia, Deus vai perguntar ao Senhor, o que você fez com seus talentos? O que você fez com a graça que eu te dei? Porque talento é presente, é dinheiro, ninguém dá se não tiver confiança, é dele, a graça é de Deus, para que ninguém se glorie. O que você fez com a graça? Foi lhe dado 5, o que você fez? Foi lhe dado 2, o que você fez com a graça? E é você que foi dado 1, o que você fez com a graça que eu te dei? Um dia nós vamos prestar conta disso, porque Ele não apenas nos dá, mas nos dá a habilidade para usar essas coisas. Por isso que graça não é apenas o favor, mas a habilidade e poder para que possa fazer aquilo que foi dado por Deus a nós. Jeremias também foi chamado pela mesma graça. Capítulo 1, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, antes de você nascer, eu consagrei e constituí profetas às nações. Jeremias foi um grande profeta, amém? Quantos podem dizer amém? Deus lhe deu a graça e Deus lhe deu a habilidade para exercer o chamado. Ele não escolheu ser profeta, Deus lhe deu o ministério de profeta. E se Deus, nós aprendemos que Deus capacita o chamado. O chamado é uma graça. Você não pediu, Ele decidiu dar. E Ele deu a habilidade. Aí nós começamos a entender por que o encontro com o Espírito Santo.
Porque se nós não entendermos a graça, jamais chegaremos à plenitude do Shalom. Jamais seremos pessoas completas. Sabe por quê? Muitos se frustram porque estão buscando com a sua própria força fazer as coisas do seu jeito. Jamais foi do nosso jeito, sempre foi de Deus. Aí você entende por que Jesus sempre usou a expressão está escrito, está escrito, está escrito. Literalmente tudo já foi escrito. Salmo 139, versículo 16 e 17. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Foram. Quando ele já estava sendo gerado, o salmista fala que o livro dele já estava escrito da história dele por Deus. A graça dele já havia sido estabelecida. Cada um deles escrito e determinado. Rapaz, o que tem de cristão mais perdido que bandido em tiroteio? Não consegue viver em paz, porque não conseguem operar em graça. Quando nenhum deles ainda existia. Que precioso é para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. O que te arremete? Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, ou seja, o Kyrios, Jesus. Pensamentos de paz, de Shalom. Mas quem estabelece o Shalom? É Deus. Por meio de quem? Da graça em Cristo Jesus. Por isso que vejo tantas pessoas, a Bíblia fala, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, vos será inútil levantar de madrugada e comer o pão das dores, porque o Senhor os dá aos seus amados enquanto descansam, ou seja, enquanto esperam na graça. Por isso que Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. A graça, ela já foi nos dada. E toda essa graça, não só os presentes de Deus, mas as habilidades para usar elas. Mas você sabe qual é uma das grandes dificuldades? É porque nós olhávamos a graça com pesar. Como você está, irmão? Ah, pastor, eu estou só pela graça de Deus. Como você está, irmão? Uau, eu estou só pela graça, aleluia. Você vê que é diferente? A maioria de nós usávamos, acredito que vocês como os irmãos estão nos acompanhando pelo canal. Eu quero crer no nome de Jesus, peço Espírito Santo nos traga a revelação para que o seu povo entenda. Que a gente opere a graça de forma diferenciada. Nunca vi ninguém ficar triste por causa de um presente, ainda mais da parte de Deus. É um bom momento para dizer aleluia. Isaías 46, verso 10, mais uma vez falando sobre a graça, ela foi estabelecida antes do nosso nascimento. Preste atenção, Isaías 46, versículo 10. Deus diz: declara o fim e o resultado desde o início. Declara o fim e o resultado desde o início. E desde os tempos antigos, as coisas que ainda não foram feitas, digo,
o meu propósito será estabelecido. E farei de tudo o que me agradar, cumprir, e farei tudo o que me agradar e cumprir o meu propósito. Tudo já estava escrito. José, os irmãos achou que ia trucidar José, porque Deus havia colocado no coração de José o sonho, 2 sonhos. Primeiro sonho, que os irmãos seriam prostrados, e o segundo sonho nos faz referência, o pai e a mãe e os seus irmãos se prostrariam diante dele. E quando o pai lhe deu a túnica, que era uma vestimenta para o filho principal, eles ficaram enlouquecidos por causa disso. Inicialmente eles queriam matar, mas a morte era pouco para José. A gente achava que morte era, não, morte, eles foram mais ruins. Se matasse naquele momento José ia para a eternidade com o Senhor. Eles foram mais perversos do que os maus. Quiseram ganhar dinheiro, morto não dá dinheiro. Venderam ele para os midianitas, para os ismaelitas. Midianitas era filho de Abraão. Ismaelita era filho de Abraão. Midian era filho de Quetura. Ismaelita era filho de quem? De Agar. Ismael saiu feliz quando Abraão mandou ele embora? Até hoje são inimigos. Existe desavença entre árabes, que é os descendentes de ismaelitas, com os judeus, que é os descendentes de Isaac. Imagina, você é descendente de Abraão. Rapaz, eles ralaram José. Aí ele foi para a casa de Potifar, ficou 10 anos lá, se não me falha a memória. Um cara íntegro, um cara justo, um cara probo. Aí a mulher adúltera da esposa de Potifar começou a assediar ele, e por ele ter fugido do assédio, foi acusado de tentativa de estupro. E a Bíblia diz que ele foi lançado no cárcere. Se você acha que a prisão nossa é o fim do mundo, você não sabe o que é um cárcere na época das antiguidades. Geralmente era subterrâneo, mal tinha espaço para se locomover ali. Era dado o pão e a água para mantê-los vivos, para que ele não morresse, para acabar o sofrimento. Essa era a ideia desse lugar. Era dada a medida certa do pão e da água para o cara não morrer, para que ele sofresse até o último dia dele. Quem não tem consciência de graça, acha que no céu houve um pânico. Pessoal, José ia ser o governador, deu alguma coisa errada. Quem que falhou para cuidar de José? Jesus, nós precisamos de um plano B, algo deu errado. Perigo, 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 aquela confusão no céu, nós precisamos fazer um bem bolado. Rapaz, quem pensa assim porque não conhece a graça. José falou: o mal que vocês intentou, Deus transformou em bem. Ou seja, Deus sempre esteve no negócio para me colocar no lugar certo, para que nós fôssemos preservados. E quando nós conhecemos o poder da graça e sabemos que estamos operando, Deus nos deu a graça é um presente, nos deu tudo o que nós precisamos. Nos deu habilidade para agir na medida de tudo que foi nos dado. Não tem razão de entrar em pânico. Você está demitido. Você acha que o céu deu confusão no céu? Alguém esqueceu de cuidar de você?
Porque tem gente que vai orar a Deus e fala: meu Deus, alguma coisa deu errado no céu. Nós precisamos do plano B, Espírito Santo. Quem foi? Anjo do Senhor? Será que foi você que cochilou? Eu acredito que você esteja tomando uma baita de uma repreensão neste momento, porque eu fui demitido. Meus negócios não estão indo bem. Quem não tem visão de graça, vive desse jeito. Olha para o céu e fala: não sei não. Acho que alguém foi incompetente. Ele não vai dizer Deus, atribui ao anjo do Senhor. Porque é a parte, vamos dizer, do elo mais fraco. É o anjo do Senhor, alguém dormiu no ponto. Rapaz, Deus tudo esteve no controle. Quando nós operamos em graça, tudo esteve sobre o controle. Deus sabia tudo o que ia acontecer com José. Você sabe, eu tive uma revelação da parte do Senhor. Deus me deu um sonho. O Espírito Santo falando comigo, ele disse assim, me deu um sonho. Se eu tivesse nascido em uma outra família que não fosse essa minha, o pastor Roberto e a pastora Nadir, eu tenho descendência europeia. Deus falou: de qualquer forma você seria um descendente de europeu. Deus falou comigo: se você não estivesse nascido nessa família, você teria descendência europeia. E sempre, quando eu pensei em você, eu pensei em te salvar. Ele me deu uma visão, eu como um europeu, que servia ao exército, que eu estava na frente de uma batalha, nessa visão, e eu iria morrer salvo, porque eu havia entregado minha vida a Jesus. Mas Deus disse: sabe por que eu não fiz você nascer europeu? Mesmo sendo de descendência europeia, eu te coloquei na família que você está, no seu pai e sua mãe, porque o meu projeto precisava ser cumprido e passaria por eles. A minha graça te fez nascer, te dar seu pai e sua mãe. Você continuou descendente de europeu, eu continuei te salvando, mas o teu projeto não seria morrer como soldado salvo, porque eu teria muita coisa para fazer por meio de você, e precisava passar por essa família que você está. Isso é graça. Eu tive esse privilégio de Deus me dar as razões porque as coisas estavam acontecendo. Quando todo mundo teve a oportunidade aqui, vocês lembram quando eu me aventurei, eu e minha família fomos para Amsterdã, na Holanda? Deus tinha me dado um sonho, uma visão noturna que me levava a uma praça. Hoje eu entendo que é a Praça de Dan, é uma praça central em Amsterdã. Rapaz, quando você imaginar um cara que morava em Uraí, numa cidade pequena no interior do Paraná, que alguns membros da família diziam que eu não tinha dignidade para comer carne, com os amigos de um primo meu que se achava muito rico. Eu era pobre e sem formação. Estaria em Amsterdã, a família mais simples da casa de meu pai, a família mais simples da casa da minha mãe, que era considerado os malucos porque saiu do Paraná e veio para um estado estranho, Mato Grosso. E Deus me deu um sonho, que eu estava nessa praça, havia um profeta com o rosto envolto em fogo, que pediu um copo d'água para mim nessa praça, e quando eu dava um copo d'água, o poder de Deus vinha sobre mim, e eu caía no chão, e ele se prostrava dizendo assim: olha, eu preciso lhe falar das necessidades de salvação que tem nos Países Baixos, aqui em Amsterdã. E eu acordava daquele sonho. Quase mais de 20 anos depois, foi eu, a minha esposa, a minha filha, foi os meus pais, nós fomos para Amsterdã, porque era um chamado de Deus. E quando eu estava lá, Deus me trouxe, eu fiz uma foto minha lá. Eu olhei para essa foto quando eu cheguei em casa. Aí o Espírito Santo falou: aquele homem que falou com você quando você tinha 20 anos, era o Fabrício com 39 anos. A tua versão mais velha, você viu o seu futuro no seu presente.
claramente era eu. Porque aquele menino não conhecia a necessidade. Quando eu fui lá, eu vi quão terrível é Amsterdã, quanto eles precisam do amor de Jesus lá. E quando eu cheguei a Amsterdã, a primeira frase que Deus me mostrou, na parte central de Amsterdã, na Holanda em holandês, Deus te chama, Jesus te ama. O Espírito Santo me trouxe a revelação. Eu te chamei, por isso eu te amei. E minha filha estava se recuperando naquele momento de uma pneumonia. Humanamente não era para nós termos ido. E quando nós estávamos saindo daqui, saímos de Cuiabá, fomos para São Paulo, de São Paulo nós pegamos o voo, era para ir direto para Lisboa. Nós estávamos a 4 horas, se não me falha a memória, de Lisboa e 3 horas de Recife. Houve um barulho no ar. O piloto teve que tomar decisão. Ele decidiu voltar 3 horas do que prosseguir 4 horas, num voo que tinha um problema, no meio do Oceano Atlântico. Deus tinha um plano. Satanás também quis um plano. Você acha que os planos, a graça de Deus pode ser frustrada por Satanás? Diga não. Voltamos para Recife. Tanto que nós voltamos para o mesmo avião e não deu mais problema. Você pode dizer amém? Isso é graça. Quando o pastor Roberto e a pastora Nadir estavam indo para uma das missões na Europa, eles foram no inverno daqui para lá, europeu, e começou a congelar tudo o avião, por causa do frio. Começou a ter queda. Aí o piloto disse para eles, pastor Roberto e pastor Nadir, que são pastores da Igreja Deus Forte para as Nações, os pastores sêniores desse ministério. A mulher do lado deles começou a ter infarto, ficou desesperada, eu até brinco, o pastor não sabia se orava pela mulher que estava tendo infarto ou se orava pela salvação do avião. Aí eu brinco, eu acredito assim, pastor, se eu salvar pelo avião, salvação do avião vai salvar todo mundo que está aqui dentro, inclusive que está tendo infarto. É um bom momento de dizer amém. O motorista, não o piloto, começou a dizer para eles, falou, olha, se prepare, estamos tendo turbulência, ou seja, era um recado, o avião está caindo. Você acha que o céu entrou em pânico? 2 anjos dormiram no ponto com os servos dele? Claro que não. Tudo estava no plano de Deus, para que fosse testemunho hoje de como a graça de Deus é poderosa. Eles poderiam fazer alguma coisa no avião? Teria como eles pegarem um piloto, pilotar? Não. Eles tiveram que confiar na graça de Deus, e eles estão vivos para a glória de Deus. Nesse mesmo dia, a pastora Maria Angélica estava vindo de Florianópolis, estava tendo um evento, deu problema no avião dela também. Acho que era um bom momento para ter uma tragédia. Você acha que algum anjo dormiu? Você acha que o céu perdeu o controle em 2 aviões? Não, era plano de Deus. E quando eu estava vindo, eu e minha irmã, Maria Angélica não, minha irmã, pastora Jaqueline, quando nós fomos levar, estávamos voltando na Serra de São Vicente, é o trajeto de Rondonópolis para Cuiabá, vindo, não estava duplicado ainda, veio uma carreta aparelhada. Aí eu lembro, foi em segundos, eu virei todo o volante para a direita e falei assim, ou nós batemos de frente ou paramos, pulamos a serra. Você acha que o céu perdeu o controle? 2 aviões com problema, e a família, e os 2 filhos, ou seja, a família Roberta, em um só dia ia morrer todo mundo? Acho que poucos sabem disso. Não ia ficar um descendente, Roberto. Você acha que o céu perdeu o controle? O céu ficou todo mundo desesperado, precisamos do plano B, precisamos do plano B. Quem que foi? A Trindade não foi, mas alguém dormiu no ponto. Não, Deus já sabia de tudo. É a graça de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Quantos estão aprendendo com esta palavra? Diga glória a Deus. E olha que nós não estamos nós só estamos na primeira folha da graça. A graça é muito grande. E já vou encerrar aqui nesse testemunho. Não. A graça de Deus
salvou meu pai e minha mãe, salvou a pastora Maria Angélica, salvou o pastor Fabrício e a pastora Jaqueline. Nós não tínhamos o controle, mas o favor de Deus nos alcançou. Deu habilidade para o piloto sair, descongelou. Deus ouviu a oração do pastor Roberto, o nome do Senhor foi glorificado lá no céu. Aleluia. Deus ouviu a oração da pastora Maria Angélica vindo de Florianópolis. E Deus ouviu a minha oração na frente das carretas. Eu decidi esperar, irmãos. Foi a decisão mais sensata. As carretas passou isso aqui. Não sei como Deus fez. A carreta passou do meu lado e não me atingiu. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. É o que Deus fala: a minha graça te basta. Aleluia. E a minha força se aperfeiçoa na sua debilidade. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão aprendendo com essa ministração? Nós vamos encerrar aqui esse ponto. Nós encerramos. A graça foi nos dado por Deus mesmo antes de nosso nascimento. Vamos aprender sobre a graça que nos dá habilidade para a vida a qual Deus nos sonhou. Aprendemos nas futuras ministrações sobre o fortalecimento da graça na nossa vida e mais outros assuntos. Vocês querem aprender mais? Amém? Quinta-feira que vem o nosso terceiro encontro com o Espírito Santo. Nós teremos mais oportunidade para aprender sobre graça. Se você ficou empolgado com essa ministração, eu convido você a participar das outras, que com toda certeza isso, como tem sido transformador na minha vida, também está sendo sobre sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com os nossos irmãos aqui, internautas, e depois eu vou me dirigir somente à igreja para estar orando com vocês, ok? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós te damos louvores pela tua igreja reunida no teu nome, pelos irmãos, ó Deus, que ouviram a primeira ministração sobre a graça. Meu Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que o Senhor, ó Deus, continue fortalecendo, o Senhor, nos dando pleno entendimento, o pleno conhecimento da tua palavra, Senhor, para que possamos viver, Senhor, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade em Cristo de Jesus, nosso Senhor. Que a graça, Senhor, seja, Senhor, muitas vezes aprendemos que a graça é algo pejorativo, algo que fosse a última chance, ou última oportunidade, como fosse a rapa do tacho, mas pelo contrário, a graça ela vem antes do que a própria vida, e que isso seja valorizado pelo seu povo, porque a graça é um presente teu, e como é presente teu, o Senhor valoriza, o Senhor jamais vai nos dar porcaria, o Senhor sempre pensou em nós em melhor, e a graça é o melhor do Senhor para as nossas vidas. Nos ensine, Senhor, a viver, Senhor, no poder da graça, a viver, Senhor, o seu favor, as suas habilidades, o seu poder, ó Senhor, o qual o Senhor nos deu de forma bondosa, de forma misericordiosa, ou seja, de forma imerecida da tua parte, meu Deus. É minha oração no nome que está sobre todos os nomes, e lhe peço, Senhor, visite esses irmãos que também estão nos acompanhando por esse canal, que o Senhor continue visitando com a tua graça e dando toda a revelação necessária, Senhor, para que eles possam, Senhor, não apenas conhecer, mas crescer em graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus.